Queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Minhas primeiras palavras são de agradecimento, inicialmente à Federação Espírita do Paraná, pela possibilidade de vir até vocês, estreitar laços, conhecer corações amigos e aprender, porque sempre precisamos estar abertos para aprender, não apenas com as pessoas que conhecemos, mas com aquelas que estamos passando a conhecer. Agradecer a esta URI, na figura de Maurício, agradecer a esta casa, na figura do Silvio, e agradecer ao meu anfitrião, desde que cheguei aqui no início do dia, o William, que de forma muito hospitaleira, muito carinhosa, muito fraterna, me acolheu. Então, venho com muita satisfação. Já passamos pelas cidades de Paranavaí, Matinhos, e amanhã estaremos em Cornélio Procópio, para depois retornarmos a Curitiba. Então, andando um bocadinho pelo estado do Paraná. E quero também, antes de iniciarmos a nossa palestra, anunciar um lançamento que faremos durante a conferência. É mais um livro que a FEP nos possibilita publicar e que tem como título Floresça Onde Estiver. É um apanhado de textos que publicamos no Facebook e no jornal Mundo Espírita. São textos bem leves, bem agradáveis, precedidos de uma epígrafe bíblica. Então a gente tenta juntar um pouquinho de doutrina, psicologia, pedagogia, experiência de vida. Acho que o resultado ficou bom. Depois, quem tiver vontade, vai conferir. E o nosso tema, plenitude e consciência, é um subtema, se assim podemos dizer, do grande tema desta conferência que ocorrerá em Curitiba, sexta, sábado e domingo. Mas para abordarmos o tema plenitude e consciência, precisamos inicialmente nos situarmos no tempo e no espaço. Nós aprendemos com o Espiritismo, particularmente com o Livro dos Espíritos, que somos seres imortais. Somos seres inteligentes da criação. Começamos como um princípio inteligente e somos hoje seres inteligentes, dotados de razão, da capacidade de pensar, logicar, livre-arbítrio. Porém, não nascemos agora. Essa personalidade, esse nome, esse RG, esse CPF, essa naturalidade, esta filiação, essa tipificação orgânica de um ou de outro sexo, nasceu agora. Mas nós somos uma individualidade, animando diferentes personalidades. É como se fôssemos o fio de um colar, e cada pérola representasse uma vida, uma existência. Daí Allan Kardec ter definido no livro O que é o Espiritismo, o que é essa doutrina. Ele vai dizer que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, assim como da relação que eles estabelecem com o mundo corporal, o mundo material. Nesta definição, nós temos um campo muito vasto de estudos, reflexões e aprofundamento do nosso pensamento. Quando ele afirma que o Espiritismo é uma ciência, não está se referindo a uma ciência nos moldes convencionais. É uma ciência que tem como objeto de estudo o espírito, diferentemente das ciências exatas, das ciências jurídicas, sociais, das ciências humanas.
E é sobre o Espírito que o Espiritismo se debruça e nos permite um aprofundamento nesse olhar. E quanto mais conhecemos o Espírito e entendemos os seus meandros, mais nós nos conhecemos, mais nós mergulhamos em nós mesmos. Mas diz o codificador que, além de uma ciência, trata da natureza dos espíritos, de que são constituídos esses seres imortais. Trata da origem dos espíritos. Como surgiram esses seres? De onde vieram? E trata da destinação dos espíritos. Para onde iremos após a nossa desencarnação? Após o fenômeno da morte do nosso corpo? Que lugar habitaremos? O que nos aguarda? Quem nos aguarda? O que nos será pedido? Algo nos será solicitado? Que tipo de exame será feito? Alguém nos avaliará? Nós nos avaliaremos? Como se dará esse processo? Todas essas respostas nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação. Sabemos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do seu capítulo 3, há muitas moradas, que nós estamos num mundo de provas e de expiações. E que existem diversos mundos, com diversas nomenclaturas, que estivemos um dia em mundos primitivos, que o nosso planeta entra numa fase de regeneração, seria o terceiro degrau da escala, que caminharemos um dia para os mundos superiores, os mundos ditosos, alcançando a condição posterior de mundos celestiais. No entanto, para uma criatura entrar no reino dos céus, ela precisa carregar o paraíso na sua alma. Se eu aspiro por um mundo melhor, aqui, enquanto eu estou revestido de um corpo físico, e posteriormente, quando eu fizer a minha passagem, eu preciso ir construindo um paraíso dentro de mim. E ninguém logra obter um paraíso dentro de si carregando mágoas, ressentimentos, deixando de perdoar os seus ofensores, conduzindo intrigas, maledicências, rusgas e atritos permanentes em seu círculo de relações. Quer sejam relações familiares, relações no templo religioso que frequentamos, espírita, católico, protestante, judaico, seja uma mesquita, uma sinagoga, um terreiro de umbanda ou de candomblé, seja onde for. Se carregamos dificuldades de entendimento no ambiente de trabalho, com as pessoas com as quais estamos em relações diárias, dificilmente lograremos construir e edificar esse paraíso dentro de nós. Ele é fruto de um trabalho diário, incessante, contínuo, aonde nem sempre alcançamos êxito, aonde muitas vezes nos equivocamos, tropeçamos em nós mesmos, reincidimos nos mesmos erros, mas ainda assim a gente precisa levantar a cabeça, recobrar o ânimo e seguir adiante, mesmo porque não há nenhuma noite que dure para sempre. Toda noite é sucedida por um novo amanhecer. Sejam quais sejam os problemas que nos visitam nesse momento, eles possuem solução e um dia eles terão fim. A solução e o término deste problema guarda a relação direta com os esforços que nós possamos empreender, com as iniciativas que possamos tomar, com as atitudes que possamos assumir diante desses respectivos problemas. Portanto, se estamos num mundo de provas e expiações,
Vamos decompor essas 3 palavrinhas. Vamos analisar essa expressão. Mundo de prova e de expiação. Porque é nele que nós queremos forjar, colocar tijolos, construir esse estado de plenitude e de ampliação da nossa consciência. Porque quanto mais conscientes estivermos, menos reféns seremos do nosso instinto, dos espíritos inferiores, do meio social, do nosso inconsciente, usando as palavras da psicanálise de Sigmund Freud. Mundo, a palavra mundo, tem sua origem no grego, cosmos. E cosmos quer dizer beleza, harmonia, organização. Estar dentro de um mundo é estar dentro de um lugar que possui organização, que possui uma ordem regulando o seu funcionamento. O mundo é perfeito. Nós é que somos imperfeitos no lidar com este mundo perfeito. Perfeito no sentido de que as leis que o regem são perfeitas. Refletem o seu Criador, refletem a Deus, refletem o Cristo, governador planetário, que organizou este mundo na sua integração com o Pai, para que nós pudéssemos estar aqui. Então, o cosmos, o mundo, é harmonioso. Quantas vezes, parando diante do mar e observando o balanço das ondas, percebendo o pôr do sol ou o nascer do sol, para os que gostamos do sol da manhã, encontramos uma harmonia, uma beleza, ouvindo o canto de um pássaro, enxergando uma noite estrelada, percebendo uma borboleta pousada sobre uma flor, as flores de um jardim, uma árvore carregada de frutos, os peixes se locomovendo no leito de um rio ou mesmo nas águas salgadas de um mar, nós paramos e nos quedamos extasiados, sentindo que ali há uma força maior, há uma sensibilidade que organizou, que encadeou, que promoveu a cadeia alimentar, que estabeleceu essa integração entre os ecossistemas. Nada disso é fruto do acaso. Há uma inteligência que preside a isso tudo e que nos convida a usarmos a nossa inteligência na observação, não mais controlando, dominando e nem extinguindo a natureza, mas vivendo em perfeita integração com ela. Portanto, estamos num cosmos, num mundo, mas estamos num mundo de provas. Provas, ou prova, vem do latim probus. Nós temos uma faculdade de Direito no centro do Rio de Janeiro, e lá tem uma inscrição mais ou menos assim: aqui primamos pela probidade exemplar. E se a gente for procurar o significado, um sinônimo para probidade, responsabilidade, honestidade, estar num mundo de provas é estarmos matriculados num curso onde somos chamados a desenvolver qualidades, desenvolver virtudes. É certo que prova nos remete à escola, a teste, a verificação da aprendizagem. Nem sempre as provas provam alguma coisa, especialmente como elas são formuladas, muitas vezes elas mensuram, elas medem. Como medimos um objeto, como podemos medir esse livro, medir esta sala, essa instituição. Avaliar é mais do que medir, é levar em conta os inúmeros aspectos que estão presentes numa personalidade que busca aprender, que busca assimilar novas informações, que busca construir o seu conhecimento.
Mas estamos num mundo de provas para que nesses testes desenvolvamos essas qualidades. Léon Denis, escritor francês do século XIX, do século XX, contemporâneo de Allan Kardec, escritor de livros primorosos, alguns estão aqui na biblioteca desta casa e na livraria também, obras como Depois da Morte, No Invisível, O Porquê da Vida, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e também deste primor, que é o problema do ser, do destino e da dor. Léon Denis, na terceira parte deste livro, desta obra, vai nos falar sobre as potências da alma, afirmando que todos nós temos, de forma embrionária, carecendo ser desenvolvida, esculpida, aflorada, nós temos a vontade. Nós temos o livre-arbítrio como outra potência, temos o pensamento, temos a dor como uma alavanca que nos faz seguir adiante, nos tira da inércia, nos desperta, nos faz acordar, sempre que bate a nossa porta. E temos a grande e magnânima potência que é o amor, que dá sentido à nossa existência, que ao mesmo tempo que é um norte, é a ferramenta por excelência para o nosso crescimento espiritual. Para Léon Denis, um mundo de provas nos oferece plenas condições para forjarmos, elaborarmos, fazermos eclodir essas potências da nossa alma. O mundo de provas nos oferece isso. Estar num mundo assim não é um castigo, porque a lei divina não é punitiva, ela é educativa. Quem pune não educa. Quem educa, promove. Quem educa, ressalta o que o outro tem de melhor. E mesmo quando apresenta o que o outro tem, que não é satisfatório, lhe estende as mãos, lhe oferece recursos para que ele cresça. Assim são os bons educadores, são os nossos guias conosco, assim são os pais com os filhos, os amigos sinceros uns com os outros. Assim somos nós, quando abraçamos o Espiritismo e queremos ver o crescimento dos nossos companheiros de ideal. Mas estamos também num mundo de expiações. E antes de falarmos das expiações, vale lembrar que as provas têm um propósito. As provas, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, visam desenvolver em nós a resignação. E o que é resignação? Não é cruzarmos os braços. A resignação pode ser expressa por um verbo. O verbo aceitar. Uma pessoa resignada, ela aceita. Aceitar não significa concordar sempre com o outro, com algo ou com uma situação. Aceitar é não ir de encontro, é não litigar, é não brigar. Se algo apareceu que nos causa desgosto, angústia, sofrimento, nós precisamos entender o que isso quer nos ensinar. Não significa pedir ao universo, aos guias e a Deus que mande mais sofrimento, porque isso é doideira, é maluquice, isso é masoquismo, é uma neurose das brabas, precisando ser tratada terapeuticamente e até psiquiatricamente. Significa que em aparecendo entraves, obstáculos, nós precisamos decodificar o que a vida está querendo nos ensinar, especialmente se nós não procuramos sarna para nos coçarmos, e a coisa apareceu no nosso caminho, e vai sempre aparecer, não para nos derrubar, não para puxar o nosso tapete, mas para que possamos ir testando
a nossa capacidade de aceitação e realizando a aprendizagem que quaisquer situações desejam nos ensinar. As provas visam desenvolver em nós a perseverança. E o que é perseverar? É outro verbo. É ir adiante, é insistir, é não parar no meio do caminho. Eu me lembro de um colega que dizia que queria fazer 3 faculdades. Até hoje ele não terminou o ensino médio. Então é preciso que, em realizando uma conquista, estabeleçamos uma segunda meta. E assim sucessivamente. Nós precisamos de metas sucessivas. É o que nos informa o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, na sua série de livros em que ela estabelece um link da psicologia com o espiritismo. Precisamos de metas sucessivas. Então as provas nos convidam a perseverar, a insistirmos. Mas elas também trazem um convite para que desenvolvamos a paciência. A ciência da paz. E o que é a paciência? Paciência é a capacidade de esperar, de aguardar. No trânsito do Rio de Janeiro e das grandes metrópoles, somos chamados a desenvolver a paciência. Nos bancos, lá de onde eu venho, agências bancárias, somos chamados a desenvolver a paciência. Sempre um número pequeno de caixas e muitas filas. E muitos processos por conta das demoras. E muita gente irritadiça. Somos chamados a desenvolver a paciência também numa fila de uma condução, de um transporte público. Paciência quando uma doença nos visita e é preciso que, embora medicados, tomando passe na casa espírita, recebendo amigos que nos alentam, que nos confortam, aquela doença encerre o seu ciclo e possamos voltar a fazer tudo aquilo que fazíamos antes do aparecimento dela. Diz Chico Xavier que, segundo Emmanuel, uma pessoa verdadeiramente paciente é aquela que é capaz de responder a uma mesma pergunta 5 vezes sem alterar o tom de voz. Bom, lá de onde eu venho, a gente ainda não alcançou isso. Mas eu sei que em Telêmaco Borba, todo mundo já consegue fazer isso, não é verdade? Tenho as minhas dúvidas. Porque aonde estamos nós, os seres humanos, temos dificuldades a vencer. E repetir pela 5ª vez, normalmente na 2ª a gente já está dizendo ou pensando, é surdo, é surda. Peraí, eu devo estar falando inglês, eu devo estar usando um outro idioma incompreensível para essa pessoa. E os que educamos na evangelização, filhos, netos, sobrinhos, somos chamados a repetir. Porque a repetição também é um dos ingredientes do processo de aprendizagem. Portanto, as provas nos facultam isso. Do latim probus, desenvolver a probidade, desenvolver essas qualidades latentes. Daí o Cristo ter dito, vós sois deuses. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis tudo o que eu faço e muito mais. Jesus não falou a fé do tamanho de um caroço de abacate, de uma semente de melancia. Quantos de nós aqui já vimos uma semente de mostarda? Levante o braço, por favor. Poucos. E me corrijam se eu estiver errado. Uma semente de mostarda se assemelha a uma pequena cabeça de um alfinete de costureira. Não é mais ou menos isso? Ela é ínfima. Jesus não nos convidou a ter uma fé gigantesca, imensa, maior do que nós mesmos, mas uma fé diminuta. Se tivermos essa fé pequenina em Deus, em nós, uma fé raciocinada,
poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. É claro que ele não disse quando, né? Deixou no ar essa questão da temporalidade. Mas um dia a gente chega lá. E certamente com o auxílio dele. Expiação. Sabemos que toda expiação é também uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. E há uma diferença entre expiar com X e expiar com S. De onde eu venho, nós expiamos com S. Nós ficamos bisbilhotando a vida das pessoas. Isso é expiar. É essa capacidade de observar, também no bom sentido, o que ocorre à nossa volta. O comportamento das pessoas. Observar um pássaro numa árvore. As nuvens que se movimentam no céu. Aquela observação que inicialmente narramos sobre a natureza é uma expiação com S. E com X? É um expurgo, é um reencontro com o nosso plantio, é o instante da colheita. Isso é expiação com X. Mas a palavra expiação vem do grego katalage. E o que significa katalage? Katalage significa reconciliação. Então nós remontamos a nossa frase de início. Estamos num cosmos, um lugar que possui harmonia, organização, leis perfeitas, regulando o seu funcionamento. Nesse cosmos somos chamados a desenvolver a nossa probidade e nos reconciliarmos. Com quem? Primeiramente, conosco. Porque nos divorciamos de nós mesmos. O primeiro religare que nós precisamos fazer é com o Deus que nos habita, é com a divindade que nos constitui, é com o reino dos céus, como afirmou o apóstolo Lucas no capítulo 17, versículo 21, que se encontra dentro de cada um de nós. Simultaneamente nos reconciliarmos com os nossos desafetos de outras vidas e desta vida. Por isso que as mágoas, os ressentimentos, as rusgas não somam absolutamente nada para o nosso crescimento. Certa feita, minha irmã brigou com minha mãe. E minha irmã disse que só voltaria a conversar com minha mãe, se reconciliaria, no momento em que ela fizesse aniversário. Coisa que ocorreria dali a um mês e meio. Só que nesse ínterim, minha mãe desencarna. Então essa reconciliação, olho no olho, no tete a tete, não pôde ser realizada. Posteriormente, sonhando, através do momento do sono, desdobrada do corpo, essa reconciliação se deu por lembranças, enfim, que ela foi nos narrando. E por isso Jesus nos recomenda a reconciliação enquanto estamos a caminho, porque nós não sabemos quais serão as circunstâncias, em que contexto nós estaremos no dia de amanhã, sempre que adiamos. Há quem diga que nós não devamos nem perdoar muito rápido e nem postergar o perdão. Porque se perdoamos muito rápido, embora profundamente magoados, é uma fachada. Não há verdade nisso. Mas se demoramos muito, isso vira mágoa. E mágoa é como água parada. E nessa época de mosquito da dengue, nós sabemos os malefícios da água parada. Lá no Rio de Janeiro, na cidade onde moro, tivemos um problema no rio que abastece a região. Muito esgoto sendo despejado. E aí surgiu um ser chamado geosmina, presente na água. E todo mundo que tomava daquela água teve problema, inclusive eu. Apesar de toda a fé que eu tenho
nos bons espíritos. Mas a fé nos bons espíritos não substitui cuidados que nós precisamos ter com a nossa saúde. A gente não se trata só com água fluidificada e passes. A gente precisa do medicamento homeopático, alopático, fitoterápico, dos exames de rotina. Precisamos. A medicina está aí a serviço do mundo espiritual para nos ajudar. Se é para todos ou não, se em todos os lugares tem qualidade ou não, é um outro viés de reflexão que não nos cabe fazer nesse momento. Então nós estamos aqui para nos reconciliarmos conosco, com o outro, com a natureza, com todos. Nessa expressão não há nada que lembre punição, que lembre sofrimento. Dor é um fenômeno universal, todos sentimos. E conforme vamos envelhecendo, parece que nós sentimos um pouco mais. No joelho, na cintura, no dedão do pé, na cabeça, no cotovelo, no estômago, vão aparecendo coisas nesse showroom que é o avançar da idade. E precisamos ir na contramão, cuidando, fazendo exercício, vendo dieta, remedinho aqui, remedinho ali, trabalho no bem, para irmos conseguindo manter a nossa saúde. O sofrimento é a dimensão subjetiva da dor. Por isso, 10 pessoas experimentando a mesma dor, cada um sofrerá de modo distinto, de modo diferente, por conta da sua sensibilidade particular, por conta da maneira como encara o sofrimento. Certamente vocês já ouviram falar, e me perdoem se eu vou ser repetitivo, ao contar essa história, a história de um grande espírita que viveu na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais. Ele se chamava Jerônimo Mendonça e foi cognominado o Gigante Deitado e esteve em terras paranaenses. E Jerônimo, além de um problema reumático, também desenvolveu cegueira e passou cerca de 30 anos em cima de uma cama. E as pessoas se aproximavam dele e, ao invés de encontrar um homem choroso, queixoso, sempre encontravam uma palavra de estímulo. Jerônimo ditou livros de poesia, porque era muito inspirado. Jerônimo criou uma creche para ajudar crianças carentes na sua cidade. E viajava pelo Brasil inteiro na sua cama, uma cama hospitalar, e dentro de uma Kombi, dentro de uma perua. Viajava o Brasil inteiro fazendo palestras e tentando conseguir recursos para a manutenção do seu trabalho junto às crianças. Narram aqueles que conheceram Jerônimo que uma vez ele tinha uma hemorragia incessante na região estomacal, intestinal, e que foi ao Chico Xavier. E os lençóis de Jerônimo ficavam rubros, tamanha quantidade de sangue que ele estava perdendo. E aí Chico o recebeu, deu-lhe um passe, contou-lhe algumas histórias, e o sangramento foi estancado. E ele então pergunta para Jerônimo: você sabe, meu filho, qual a causa desse sangramento? Chico, os médicos não conseguiram diagnosticar. Eu só sei que vinha sofrendo muito, mas agora, graças ao seu passe, a intervenção aí do Dr. Bezerra, eu estou me sentindo melhor. Você sofre, meu filho, de uma síndrome muito comum nos dias de hoje. Síndrome? Que síndrome, Chico? A síndrome do coitadinho. Porque muita gente te olha em cima dessa cama e pensa assim: coitado do Jerônimo, até para abanar um mosquito ele depende de alguém. Para tomar um copo de água fresca, precisa que alguém se aproxime e ofereça, ou ele peça e alguém lhe traga. Jerônimo em cima dessa cama, tanto que perguntaram para ele uma vez qual era o maior sonho dele, e imaginavam coisas mirabolantes. Sabe o que ele respondeu? Virar de bruço.
porque o tempo inteiro era de barriga para cima. Qualquer mexida causava uma dor imensa em Jerônimo Mendonça. Então, meu filho, você sofre dessa síndrome, porque você passou a sentir pena de você mesmo a partir da pena que os outros sentem de ti. E nós que nesta noite estamos aqui, sentimos pena de nós mesmos? Pena de não termos a altura que gostaríamos? Pena de não termos o abdômen tanquinho? De não termos as nossas formas sem estrias, sem celulites? De não termos mais cabelo? Ou até de termos um cabelo que a gente não aceita? Tem uma música de um cantor lá do Rio de Janeiro, que certamente todos aqui conhecem, Zeca Pagodinho, e ele gravou um samba cujo refrão é: tem muita gente que vive chorando de barriga cheia. Uma senhora uma vez se aproximou de José Raul Teixeira. E aí, como está a senhora após a palestra? Ah, não estou muito bem não, meu filho. Mas por quê? O que está acontecendo? Imagine você que agora eu estou tendo que usar óculos. Está uma dificuldade muito grande. E quantos anos a senhora tem? 82, meu filho. Mas a senhora queria chegar aos 82 sem uma bengala, sem usar um óculos, uma prótese dentária, um aparelho auditivo? Eu gostaria. Mas só porque está usando óculos a vida não está boa? Que bom que nós podemos ter recursos para comprar o óculos. A gente precisa mudar o ângulo pelo qual a gente enxerga as coisas. Porque é a mudança de ótica que promove uma ampliação da nossa consciência e vai fazendo com que a gente se sinta pleno, mesmo não tendo tudo o que desejaríamos ter. Me recordo daquela frase de para-choque de caminhão, e alguém me abordou dizendo que já foi caminhoneiro, agora, antes da nossa palestra começar. E era muito comum a gente encontrar, não sei hoje em dia, se as frases continuam sendo colocadas, inseridas, com toda aquela criatividade popular. Mas eu me lembro desta frase: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Deveríamos amar o que temos e as pessoas que temos ao nosso lado, e não apenas deplorar a ausência daquelas que partiram, ou daqueles que eram amigos e que já não querem mais ser nossos amigos. Os amores que se foram, se eles se foram, novos amores chegarão, novos corações se enamorarão do nosso coração. Mas se eu olho para a porta que fechou, para aquilo que eu perdi, para aquilo que se foi, eu não registro o que a vida está desejando me oferecer no lugar daquilo que se foi ou que se perdeu. Por isso a gente precisa desta lente ampliada que o Espiritismo nos ensina a ter. Não é à toa que na série psicológica, o espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, escreveu um livro intitulado Momentos de Consciência. Inicialmente era um livro pequeno de bolso, que foi mesclado com um outro livro pequeno de bolso, chamado Momentos de Saúde. E aí então nasceu uma terceira obra, Momentos de Saúde e Consciência. E nesta obra, nós vamos encontrar o espírito Joana de Ângeles nos apresentando algumas regrinhas, algumas receitas, algumas placas de sinalização para que nós possamos andar na estrada da vida atentos, focados, vigilantes, de modo a nos equivocar cada vez menos. E eu quero apresentar a vocês essas regrinhas que o espírito Joana de Ângeles nos oferece. A primeira delas, no capítulo intitulado Aquisição da Consciência, é: administra os teus conflitos. Todos nós temos conflitos.
Alguns de longa data, outros momentâneos, circunstanciais. Conflito vem do latim conflictum e significa oposição, atrito. E por que temos que administrar os nossos conflitos? Porque não há como viver sem eles. O conflito faz parte da espécie humana. Quantas pessoas que se encontram aqui se perguntaram: vou ou não vou nessa palestra hoje? Saio ou não saio de casa? Deixo ou não deixo de ver o capítulo da novela ou o jogo de futebol? Não, mas dá para ir, depois eu ainda pego o finalzinho, ou acesso lá o aplicativo, ou pego o jogo já iniciado. Mudo ou não mudo de profissão? Faço ou não faço esse concurso? Assumo ou não essa orientação sexual que me caracteriza e que tenho dificuldades de assumir para mim mesmo? Faço ou não faço essa viagem? Me matriculo ou não naquele curso que a Casa Espírita está oferecendo? Abro mão de algumas horas para me tornar voluntário? Conflito. Permaneço nessa relação ou abro? Conflito. Então, a primeira regra, administra os teus conflitos. A segunda, evita eleger homens como seus modelos. Eu posso ter um amigo, um pai, um professor, um vulto espírita como referência. Mas é preciso ter cuidado, porque todos somos imperfeitos. Imperfeitos não quer dizer defeituosos, porque nós não temos defeitos de fábrica, nós temos imperfeições. Está lá na questão, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Somos criados simples e ignorantes. Quando tomamos como referência Jesus, estamos buscando um ser que é perfeito, um ser que já atingiu a perfeição, o que significa dizer que já realizou seu processo educativo. Todos nós ainda somos educandos. E o educando é aquele em quem o processo educativo está em vias de se dar, está ocorrendo, não foi concluído. Então tenhamos cuidado para não criar ídolos com os pés de barro, porque às vezes nós incensamos, idolatramos. Talvez seja por isso que o espírito Alcione, do romance Renúncia, belíssimo romance, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, tenha dito que chega uma hora em que, além de aprender com os grandes ministros das mais diversas religiões, nós precisamos nos tornar sacerdotes da nossa própria alma. Precisamos adentrar o templo interno e estudar essa teologia que está entranhada em nós, as leis divinas, tal como disseram os espíritos superiores a Allan Kardec na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência humana. Quanto mais eu me volto para mim, sem egoísmo, sem narcisismo, sem autossuficiência, mais eu descubro a presença dessas leis. E mais em harmonia com elas eu passo a viver, diminuindo a quantidade de conflitos e entendendo que todos somos falíveis. Por isso o nosso modelo, questão 625 de O Livro dos Espíritos, é Jesus. Está lá, vede Jesus. Terceira regra, não nos evadirmos, não fugirmos do enfrentamento dos problemas. Quem não tem problema? Até Jesus tem problema. Qual é o problema de Jesus? Nós, que ainda criamos problema para ele. E é claro que ele sabe que isso faz parte do pacote e segue nos amando de uma forma que não conseguimos ainda conceber, porque o nosso amor, ele é feito de condições, de expectativas, de retribuições. É o amor que ainda nos caracteriza.
Diante dos problemas, ou eu enfrento, ou eu fujo, ou eu estagno. É exatamente o que fazemos numa situação de medo. Ou corremos, ou enfrentamos, ou ficamos paralisados, num medo extremo. Problemas também nos faz lembrar pessoas. E aí eu me recordo de uma fala de um expositor espírita, na qual ele dizia que existem 3 tipos de seres humanos. Os que têm problema, os que acham que têm problema e os que são um problema. E os que são um problema podem mudar de time, podem mudar de religião, que a tendência, enquanto não se resolverem, é continuarem sendo pessoas problemas. E aonde chegam, são o desmancha-bolinho. Já ouviram essa expressão? Ele chega, ele desagrega, todo mundo se espalha. Desmancha bolinho de gente, não é bolinho da gente comer. Chegou, o bolinho se desfaz, porque ninguém quer ficar perto. Triste, especialmente, se isso se dá no meio espírita. Personas não gratas vão ter que me engolir, vão ter que me aturar. Gandhi, o apóstolo da não violência, dizia: a verdade pode ser dura como um diamante, mas suave como a flor do pessegueiro. Se eu uso da dureza do diamante com o outro, como esperar que venha de lá para cá a suavidade da flor do pessegueiro? Não, mas eu sou sincero, eu sou franco, eu mando na lata. Tenhamos cuidado. Chico Xavier dizia: eu fugiria de quem só tivesse o tempo inteiro verdades para me dizer. Porque tem gente que transforma a verdade numa espada, num punhal, num pote de ácido. E a própria verdade precisa guardar gradação, graduação. Do mesmo modo que a ausência de luz impede a visão, o excesso nos deixa cegos. Há uma passagem num dos livros de André Luiz, que um companheiro, o André Luiz, não entende por que o mentor não revelou a uma senhora que o marido havia se suicidado. E ele responde para André que ela estava preparada para o consolo, mas ainda não para a verdade. Então a gente precisa analisar caso a caso, situação a situação, pessoa a pessoa. Diz Joana: liberar-se da queixa. Uma pessoa queixosa é candidata à solidão. Claro que todos nós nos queixamos, seja de uma comida, seja da mudança climática, seja de uma roupa que está muito justa ou está muito frouxa, do cônjuge. Há quem diga que há um bolo no céu que só pode ser comido pelo casal que nunca brigou na terra. É por isso que o bolo está intacto até hoje. Porque é muito difícil, especialmente numa relação longa, que não existam desentendimentos, desinteligências, dificuldades. É muito natural, mas que saibamos contorná-las para prosseguirmos juntos. Então as queixas nos tornam criaturas murmurantes, murmuradoras. E ninguém aguenta uma pessoa que reclama de tudo, do governo, do tempo, da família, do dirigente espírita, da rua, da árvore que não está dando fruto. Essa pessoa vai ficar sozinha. Diz Joana: cuidado com as horas vazias, mas também cuidado com o preenchimento neurótico do tempo, que a gente pode desenvolver uma aceleração tamanha do pensamento e perdermos a nossa serenidade, perdermos esse estado de quietude íntima que nos faz ouvir efetivamente o outro. Porque quando nós não ouvimos o outro, nós não temos diálogo. Nós temos monólogos paralelos. Um fala de novela, o outro fala de futebol. Outro fala de política, outro fala de moda. Não há um encadeamento. São monólogos paralelos,
Dialogar pressupõe irmos trocando figurinhas em torno de um tema. E daqui a pouco mudamos de tema, de forma consensual. Então, as horas vazias, há um ditado que diz, que a mente vazia é a oficina do coisa ruim. Nós já aprendemos à luz do Espiritismo que não existe coisa ruim. Existem as coisas ruins, como existem as coisas boas, se assim podemos dizer. Todos somos espíritos. Me lembro que certa feita em nossa instituição, numa aula de evangelização, tendo aprendido o significado de algumas palavras com o médium José Raul Teixeira, nós falávamos sobre o demônio e explicávamos a origem da palavra demônio, como está lá nas obras espíritas, particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que informa que Sócrates, o filósofo grego, conversava com seu daimon, com seu gênio, que a palavra Beelzebu vem de Baal mais Zebu. Baal, Senhor, Zebu, mosca. Então, Beelzebu, etimologicamente, é o Senhor da mosca, ou das moscas. Satanás, adversário. Diabo, vem de diávolos, aquele que espalha. E dávamos essas definições até que uma criança perguntou assim: tio César, e capeta? Falei, capeta eu não sei, vou pesquisar. Porque criança faz a pergunta que a gente não sabe responder. Ela joga a bola onde a gente não consegue ir até lá para dar uma raquetada ou dar uma chutada na bola para devolver. O fato é que as horas vazias precisam ser preenchidas de modo construtivo. Como uma história muito contada no meio espírita de um homem que era escritor e tinha lá uma casinha modesta no campo. Quando ele ia para essa casinha, ele pegava a enxada e começava a capinar lá um capim, a carpir. E o vizinho passava: ô seu fulano, está trabalhando, hein? Ele: não, estou descansando. Porque houve uma mudança de atividade. Depois, na parte da tarde, ele ia para a rede, pegava uma prancheta, papel e começava a escrever. O meu vizinho: e aí, seu fulano, está descansando, hein? Não, estou trabalhando. O que mostra que essa noção de ocupação do tempo, ela é muito particular. Então, além das atividades profissionais, doutrinárias, domésticas, que nos preenchem o tempo, nós precisamos ter cuidado com a hora vazia, mas ter cuidado com a hora que nunca fica vazia. A pessoa virou uma máquina, está no piloto automático. E isso também não é bom. E, finalmente, Joana de Ângeles nos diz que nós somos humanos, que o progresso e a nossa conscientização é lenta. Todos somos dotados de consciência, mas nem todos estamos num processo de conscientização concluído. E o que é conscientização? Consciência mais ação. Quando eu percebo essas leis que regem os meus destinos, quando eu me dou conta que essas mesmas leis que estão em mim estão à minha volta e entro em harmonia com elas e sinto necessidade de amar o meu próximo a partir do amor que eu consagro a mim mesmo, então um processo de conscientização está em curso, está ocorrendo. Consciência mais ação. Por isso que o Evangelho é uma proposta vivencial. Não basta tê-lo no cérebro. Não é suficiente tê-lo nos nossos lábios. Também não basta senti-lo no coração. É preciso que, estando no cérebro, nos lábios e no coração, ele saia de nós em forma de ação. Daí um amigo dizer que nós temos 3 momentos na nossa relação com o Espiritismo. O primeiro é quando a gente entra para o Espiritismo. O segundo é quando o Espiritismo entra em nós. E o terceiro é quando ele sai
em forma de atitudes renovadas. Sai em forma de uma transformação que se operou e segue se operando na intimidade da nossa alma. É assim que nós vamos alcançando um estado de plenitude. Perguntaram para Buda se ele era um Deus, e ele disse: não, eu estou apenas desperto. Estarmos despertos no mundo sem ser do mundo, num mundo de provas e de expiações, relativizando dores e sofrimentos, buscando novos ângulos para a nossa análise, porque o ponto de vista é sempre a vista de um ponto, e nós precisamos de olhar tudo o que nos constitui, nos cerca, sob diferentes ângulos, sob múltiplos pontos. É assim que nós ampliamos a nossa consciência. E nesse processo, somos chamados a suportar as provas, a aprender com as provas, com coragem, com esperança, com alegria. Tive um aluno na faculdade, muito espirituoso, e ele tinha uma profissão muito curiosa. Ele era agente funerário. No primeiro dia, fazendo a chamada, os alunos disseram: fulano faltou, Silas. Silas faltou, professor, mas toma cuidado quando ele vier. Mas como assim? Porque ele, quando olha para a pessoa, ele já sabe a medida. Falei: medida do quê? Ele trabalha numa funerária, professor. E aí eu fiquei aguardando, a aula seguinte, e ele veio. E eu notava um olhar fixo em mim, e olhando dos pés à cabeça. Eu falei: mas por que você está prestando atenção do senhor? Mas você fica olhando para o meu pé, para a minha cabeça, para o meu abdômen, para os meus ombros? Professor, são ossos do ofício, Eu falei: mas você pode assistir às aulas assim, de lado, me olhando de rabo de olho. Você não precisa estar tão fixado assim em mim. E aí ele riu, veio o intervalo, e nós nos tornamos amigos e fomos conversando, e ele me disse assim, que quando viajava com a esposa para uma pousada, para um hotel, ele deixava a esposa lá se divertindo nos entretenimentos do hotel, e ele ia visitar cemitérios. Eu falei: você visita cemitério? Visito, professor, porque é o meu métier. Eu preciso aperfeiçoar o meu olhar sobre a arquitetura dos túmulos, as capelas, as vielas, as placas com as inscrições. Então eu junto o útil com o agradável. E eu vou trazer para o senhor o meu book. Book? É porque eu terminei 2 cursos recentemente. Um de maquiagem de defunto e o outro de manequim de caixão. Manequim de caixão? Manequim de caixão. E ele me trouxe o book, um álbum grande, e estava lá ele, dentro do caixão, com a camisa de um time de futebol. Ele com uma camisa estampada, uma camisa florida. Ele de terno e gravata, sério, compenetrado. Eu falei: mas os familiares escolhem esses trajes? Escolhem, professor, é a última vontade do morto. Então, tem que ser atendida, senão tem problema do outro lado. Ele era evangélico, não sei como que ele acreditava em problema do outro lado. E ele me disse: estamos ampliando as instalações da funerária e vamos oferecer um coquetel. Faço questão que o senhor esteja presente. Coquetel na funerária? Olha, a minha agenda anda muito cheia de compromisso, eu não vou poder ir. E, por fim, eu perguntei para ele assim: cremação é uma coisa cara? O senhor tem interesse? Falei: rapaz, eu só estou conversando, você já quer me vender um serviço? Deixa eu ficar por aqui, tenho filho para criar, tenho a minha profissão, vamos devagar. Então ele tinha, no universo de provas que ele vivia, nesta encarnação, no exercício da sua profissão, muito bom humor, muita alegria.
E sempre que adentramos algumas biografias de Chico Xavier, de Divaldo Franco, nos deparamos com uma vida de muitas provas, muitas dores, mas também de muito bom humor, de muita alegria. E é neste clima de alegria que eu quero encerrar a minha fala desta noite, deixando para vocês uma poesia otimista de um poeta da Baixada Fluminense. Ele já é um senhor, ele é avô, e por onde ele passa, ele deixa um rastro de esperança. Ele é chamado de o poeta do otimismo. Seu nome, João Prado. E o poeta João Prado escreveu uma poesia intitulada Versos de Reconstrução, na qual ele diz mais ou menos assim: todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo. Corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Ou você que anda triste, cansado da vida, e que acha cumprida esta vida sem graça. Ou você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Ou você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Ou você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Ou você que nesse instante procura a mesa de um bar, ou veneno fatal. Ou você que cansou de esperar, desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há mil para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto, foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa, e o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser dois a lutar, sua força é de dois, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo, dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi você, oi você, oi vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.